você pega um contrato que o cliente está atrasando. O cliente está atrasando, e é uma pergunta que o pessoal sempre faz, o cliente está atrasando, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a mora. Mas o tema 28, ele está falando que se aquele contrato for abusivo, e aí ele está falando da taxa principal, depois tem um outro que vai falar sobre os acessórios, mas se a taxa principal for abusiva, a mora está descaracterizada. Eu tinha um determinado contrato, e aí houveram atrasos. A pessoa tem que pagar a mora? Sim, tem que pagar a mora. Mas se houver aqui o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no contrato, consequentemente a mora vai ser desconsiderada, vai ser descaracterizada a mora, consequentemente o cliente não vai pagar a mora. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização descaracteriza a mora. Aí você pegou um processo lá na fase de cumprimento de sentença. E tem visto assim, gente, nessa situação. Você pegou um processo de cumprimento de sentença lá na fase, lá no final. Chegou lá no final, cumprimento de sentença já foi reconhecida que havia abusividade. O processo ele foi dado provimento parcial naquele determinado processo. Se foi dado provimento parcial, a mora está descaracterizada. Se a mora está descaracterizada, não tem sentido você, na fase de execução, você simplesmente incluir aquela mora ali. Houve uma redução na taxa de juros e agora eu vou calcular o crédito na fase de inadimplência utilizando a mora. Não, foi descaracterizada a mora. Por quê? Porque o ato em si era ilegal. Se o ato em si era ilegal, ou seja, o ato em si era abusivo, a mora vai ser descaracterizada. Você foi nomeado um processo lá na fase de cumprimento de sentença, você tem que saber desse tema 28 aqui, que o que acontece, o STJ está falando que a mora está descaracterizada, e isso está valendo desde o trânsito de julgado, desde o 3/5/2010. Nós estamos no ano 2020 e tem gente que não sabe isso aqui, entendeu? Então, estou lá na fase de cumprimento de sentença, descaracterizou a mora, eu deixo de calcular essa mora, por quê? Porque o STJ já falou que descaracteriza a mora. Aí é a importância do assistente técnico. Por quê? Porque o assistente técnico, na hora que ele vai fazer o cálculo na liquidação, na fase de cumprimento de sentença, o próprio advogado, a própria parte, ela tem que apresentar os cálculos para o juiz. O juiz vai verificar se aquele cálculo está correto e, em não estando correto, ele vai nomear um perito. O perito ele tem que saber disso aqui. Tá? O perito tem que conhecer a lei. É lei saber a lei. O perito não tem conversa. Mas a importância do assistente técnico nesse momento é que, na hora que o advogado chegar lá, ele fala, tá, mas você ganhou muito mais do que você está achando que você ganhou. Por quê? Porque tira a mora. E aí, na hora que você apresentar o parecer técnico na fase de cumprimento de sentença, já vai trazer o tema repetitivo 28, fala que exclui a mora. Se excluir a mora, os cálculos foram feitos, retirado a mora. Cara, isso faz uma não pode falar bobeira, mas isso faz uma grande diferença no resultado que você vai conseguir ofertar para o seu cliente. A diferença gigantesca, gigantesca, gigantesca.